Mais uma vez eu estou aqui para falar com os senhores, com as senhoras, com todos sobre a Bíblia. E neste programa, é um programa bem mais longo, é um programa que vale a pena assistir, comentar. Aliás, eu peço isso a todos e a todas que comentem com o devido respeito, dentro do que é verdade. Hoje eu quero comentar sobre a nossa cidade de Maringá, a nossa cidade de Londrina e que sirva para todas as outras. Eu quero falar de como as pessoas são tratadas na nossa cidade. E tudo que eu vou falar, tudo está previsto em lei. São coisas que estão na lei, mas que poucos cumprem. Eu vou falar dos fiscais de trânsito, tanto militar como municipal, como os secretários de prefeituras, como o povo de um modo geral que também contribui para que assim aconteça. E por que eu vou falar isso? Eu vou falar cada coisa e aí eu vou dizendo o porquê. Porque assim como diz a Bíblia, e assim como Deus determinou, nós devemos falar da Bíblia, nós devemos testemunhar, ser testemunha das coisas que Deus disse, falando para as pessoas. E o rádio, a televisão, o jornal, a internet, são grandes meios de comunicação para propagar isso, para falar para as pessoas. Eu até acredito, dentro da minha modéstia humildade, que muitas pessoas agem de forma errada, fora da lei, porque não tem conhecimento, não sabe do que pode e do que não pode, né? E a lei é clara, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Hoje tudo que o senhor quer saber, a senhora, é só perguntar para o Google. Aqui no Brasil, por exemplo, aqui em Maringá, aqui em Londrina, tem mais celular do que pessoas. Tem pessoas que têm 2, 3 celulares. As crianças têm, sabem operar, que é uma maravilha. É só perguntar para o Google que ele responde. Do seu direito, do seu dever, onde que está da lei, qual é o código. Tudo muito simples. Mas não são todos. Mas como eu disse, tem muitas pessoas que elas são despreparadas, elas nem sabem que estão agindo contra o que está escrito na lei, né? Aliás, eu quero falar aqui das farmácias, boa parte das farmácias, Farmácia São Paulo, Raia, Nicei, Brasília e outras farmácias mais, tem estacionamento próprio e não cobra. O senhor entra lá, faz a sua comprinha de meia hora, 40 minutos, pega seu carro e não paga. Mas tornou-se um negócio, começou-se pelos bancos. Eu sou do tempo que os bancos não cobravam para o senhor estacionar. Eu lembro do Bamerindos, depois virou HSBC, depois atualmente é Bradesco. Tem muitos que até fechou o estacionamento porque diz que cria problema. Dá problema, tem responsabilidade. Ô meu filho, mas tudo que dá lucro tem que ter problema, tem que ter responsabilidade. Então os estacionamentos em Maringá é um valor abusivo. Em Maringá e Londrina. É o melhor negócio do mundo aqui em Maringá. Eu posso lhe dizer e provar, se for o caso. Será que essas pessoas estão cumprindo as leis de Deus? Eles estão ajudando os pobres, os doentes, porque as pessoas vêm lá de longe, da roça, que ganha lá seus R$70 por dia, e ele fica uma horinha ali e paga R$8 de estacionamento, né? Tem pessoas desmanchando casas, desmanchando prédios, apartamentos, para transformar em estacionamento. Por isso que eu chamo a atenção das autoridades. Será que os nossos promotores não veem isso? Não passam por ali? Nunca foi a um hospital? E nunca pagou R$8? Os nossos juízes, nós temos tantos juízes, mas tantos são tão bons. É claro que eu não vou aqui generalizar. Dizer que todo promotor é bonzinho, não é? Dizer que todo juiz julga com perfeição, não é? Seria mentira. Com os fiscais, eu quero dizer que tem fiscais bons,
tem policiais militares bons que cumprem, mas a maioria não. Ganham bem, recebe o seu salário, faz as suas festas, constrói as suas casas, compra os seus automóveis, mas às custas dos mais pobres, dos doentes, dos pobres, dos paralíticos, dos cadeirantes, dos cegos. E isso é pecado. Está escrito na Bíblia, vai aparecer aí. Tudo que eu estou falando, aparece o texto aí, vai ficar praticamente 1 minuto. Cada um para o senhor ler, reler, copiar, examinar e passar para frente. Aí eu lhe falo, será que essas autoridades têm prazer em viver, em tirar um sábado de folga, um domingo, um feriado, sabendo que o seu semelhante está em dificuldade e ele deveria fiscalizar, ele deveria facilitar a vida e não fez? Creio que não, né? Porque eu sempre digo, não sou pastor, não sou padre, não tenho igreja, não vou quase às igrejas, mas vou. De vez em quando eu vou em uma, em outra para ouvir. É tão bom se reunir com as pessoas que têm a mesma fé, que falam de Deus, não é mesmo? Mas o que eu queria lhe dizer? Não sou político, né? Graças a Deus, não sou. Já até tentei no passado. Eu queria provar a possibilidade de trabalhar para os mais humildes, para os mais pobres. Não foi possível. Não tem problema. Deus me deu esse outro meio de comunicação, outros meios. Eu uso o meu recurso, o meu trabalho, o meu patrimônio para falar disso. E tudo que eu estou falando aqui, eu estou falando com base na lei da terra, na lei dos homens e também na lei de Deus. Por isso que eu estou lhe falando, muitos artigos das leis vai para a tela, o senhor vai aprender aí, como eu aprendi. Eu luto com a justiça, eu utilizo da justiça há 50 anos. E foi tão bom para mim que foi uma faculdade. Tem gente até que acha que eu sou advogado. Sou nada, eu sou analfabeto. Pode ver aqui que algumas coisas até que eu falo, falta o S, falta alguma outra coisinha. Estudei 2 aninhos, mas Deus me deu o privilégio de estudar rádio e televisão por correspondência, Instituto Universal Brasileiro, me deu a possibilidade de trabalhar com grandes homens e grandes mulheres nas televisões, aprender. Eu falo com orgulho, eu ajudei a montar a TV Maringá, ajudei a montar a RIC quando veio para Maringá, aqui só tinha TV Cultura Globo, não tinha outras, o resto era só retransmissora. Por quê? Porque eu queria aprender e aprendi. Graças a Deus, não aprendi tudo, mas fiz amizade com grandes pessoas, com grandes homens, e sempre que eu pude, eu falei de Deus. Certo dia o sujeito falou assim, nossa, mas quase tudo que a gente faz ou fala, você fala de Deus, né, João? Não sabia que tinha essa ligação. Eu falei para ele, se o senhor me falar 1000 assuntos, eu tenho um texto bíblico que fala do seu assunto. Porque a Bíblia tem 66 livros, tem infinidades de páginas, depende da Bíblia, tem mais páginas ou menos páginas, só por causa do tamanho da letra que ela muda, não é? Então, eu estudo a Bíblia desde criança, desde os 10 anos, minha mãe falava muito da Bíblia, e eu já comecei a ouvir e gostar, porque eu ouvia das promessas que a Bíblia tem para todos nós, né? Que aquele que anda no caminho reto, ele é mais feliz, que Salomão disse que foi moço e ficou velho, nunca viu um homem justo abandonado por Deus, nem seus filhos mendigar o pão. Então eu falei, puxa, que coisa boa. Eu já acreditava em Deus, porque um mundo maravilhoso como nós temos, não podia ser feito por homem, só por Deus, né? Então, até tem pessoas que falam assim, João, mas eu vejo pessoas que é malfeitor, que é isso, que aquilo, e vai bem. Claro, a Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto, assim como a chuva desce para todos. Agora, e o final? E o dia do julgamento? Como é que vai ser se eu cumprir a minha função de homem de televisão, quando eu fui agricultor, de homem de roça,
quando eu vou fazer meu show, se eu canto minhas músicas com respeito à família, com respeito às senhoras, às moças, sabe o que eu fiz? Porque não digo que não tenho pecado. Esse mundo é complicado. Tem as pedras de tropeço, né? Às vezes a gente discute, briga naquele momento, você perde a noção da realidade. Você é provocado pelas chamadas pedras de tropeço. Leia na Bíblia. Pergunta para o Google onde está na Bíblia. Pedra de tropeço. São aqueles que nos provocam, que nos tiram do sério. Não seria melhor eu estar aqui apenas elogiando todas as autoridades? Não seria? Muito mais gostoso, muito mais nobre, né? Mas eu não posso mentir nem omitir. Porque a mentira, o pai da mentira é o diabo. Todo mundo sabe disso, está na Bíblia. Pergunta para a Bíblia quem é o pai da mentira. Então, e outra coisa que eu quero deixar claro. Tudo que fiz como está escrito na Bíblia. Tudo que você fizer, faça bem feito, como se estivesse fazendo para Deus. E assim tem que ser. Então eu volto atrás. Será que essas autoridades que são responsáveis por tudo isso que eu falei, será que eles estão cumprindo? Estão fazendo bem feito? Será que Deus terá piedade de todos? Eu até torço para que sim. O que me deixa triste são essas coisas que eu estou comentando, daqueles que deveria fazer dentro da lei e não faz. Porque a lei é clara. Todos devem fazer o que está na lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei. Está aí na sua tela. Pode ler, copiar. Os advogados sabem do que eu estou falando. Eu vejo advogados que vai para uma audiência, ele fica meia hora na frente do fórum, treinando as testemunhas a mentir para o juiz. Mentir para um juiz. Treinando. Isso é um dos grandes e maiores pecados. E eu repito, não me peça para provar, porque aí eu vou provar, vai ficar bem mais feio, né? Então, mudem. Vamos primar pelo que é certo, pelo que é justo, pelo que é verdadeiro, né? E olha que eu sou um dos homens que sou fã da justiça, sou fã dos advogados. O advogado é o elo entre o cidadão e a justiça. Como tem bons advogados, como tem bons juízes. Mas aqueles poucos que falam fora da lei, que agem fora da lei, estraga às vezes a sua classe, a sua categoria, né? Mas tenha certeza que o meu coração quer o bem de todos. Senão eu deixava, como diz lá na roça, deixa rolar. Não. Aquele que sabe tem que ensinar. Porque a Bíblia fala, se não tem quem fala, como tem quem escuta? Se não tem quem ensina, como tem quem aprende? Então, dentro da minha modéstia aprendizagem, dentro do meu modesto conhecimento, eu quero que todos sejam bem, que todos sejam felizes. Espero poder encontrar todos um dia no paraíso, que é a promessa de Deus, que aqueles que fizerem a vontade de Deus, em todos os aspectos, herdarão o paraíso aqui na terra. Obrigado.